Eu vou ler hoje à noite, aqui, no capítulo 6, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo número 6. Eu vou ler os versículos 18 até o versículo número 20. Nesses 2 últimos domingos eu preguei sobre mordomia na área financeira. Hoje eu vou falar da mordomia do corpo, o seu corpo. Esse templo que você representa para Deus. Mordomia do corpo. Ali, versículo 18 disse: fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Voltando uma página para trás aí, ou duas, no capítulo 3, ali no versículo número 16, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Quando Paulo, escrevendo a sua primeira epístola à igreja em Tessalônica, aos Tessalonicenses, ali no capítulo número 5, no versículo número 23, ele diz assim: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso corpo, alma e espírito, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a volta de Jesus Cristo. O que Paulo estava dizendo é que nós somos uma triunidade maravilhosa, misteriosa, gloriosa. Temos uma alma, temos um espírito e temos também o nosso corpo. E é sobre ele que eu quero nessa noite, queridos, falar um pouco com os irmãos. Aliás, nós somos, de fato, essa trindade inseparável. Não podemos separar, não é verdade, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, pois somos este misterioso ser chamado homem. O salmista, lá no Salmo número 8, ele expressa, maravilhado a respeito do que ele entendia da nossa humanidade. Ele disse: quando eu contemplo os teus céus,
obra das tuas mãos ou dos teus dedos, e a lua e as estrelas. E ele então faz uma pergunta: que é o homem? Ele diz: quando eu contemplo toda esta maravilha da criação, eu olho para mim e pergunto: o que é o homem? E ele então responde dizendo: que é este homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? E aí ele disse: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Numa outra versão disse: um pouco menor do que os anjos. Na minha versão disse: um pouco menor do que Deus. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sob os teus pés tudo lhe puseste: ovelhas, bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Meus irmãos, o que é o homem? Esse homem que a Bíblia disse que ele tem um corpo, uma alma e um espírito. E que muitas vezes nós ouvimos muitos cristãos dizendo: Deus não está preocupado com o meu corpo, Deus está preocupado com o meu espírito. Deus se preocupa com a sua totalidade, Ele preocupa consigo, porque não tem jeito de separar você. Assim como a Trindade divina não separa, Deus separa. Eu tento explicar a Trindade para os meus alunos de teologia. Essa semana que vem eu vou começar uma nova classe de Teologia Sistemática 3. E eu tento explicar para os meus alunos que Deus não tem jeito de você dividi-lo. Tem jeito de entender que Ele comunica com você, Ele se revela a você na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas Deus é uno, e você é um também. O nosso corpo, irmãos, é magnífico em todos os aspectos. Ele é mais complexo do que qualquer máquina que o homem possa criar nessa terra. Hoje estão construindo robôs. E alguns robôs até estão ocupando o lugar de muitos funcionários, né? Mas um robô não tem alma. Um robô não tem espírito. Um robô pode até receber alguns chips e algumas coisas que faz dele quase que um ser pensante, mas ele não é um ser tão maravilhoso como nós. Nosso corpo, irmãos, não é produto de uma evolução, como ensina os evolucionistas, nem mesmo mera adaptação ao meio. Ele foi planejado. A Trindade se reuniu e lá decidiram: vamos fazer o homem. Vamos criar alguém que seja a nossa imagem e semelhança. O homem foi planejado pelo Criador. O homem foi moldado pelas mãos do Criador. E nesta noite eu gostaria que você, que muitas vezes acha que você não tem valor, você é feitura dele.
Você é feito à imagem dele. Amém? O nosso corpo, olha aqui, vamos um pouquinho no livro dos Salmos, até o Salmo 139. O Salmo 139, diz assim, nos versículos 13 até 16, falando de você e de mim: pois tu formaste o meu interior, o salmista dizendo, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Você é um projeto perfeito, tão perfeito que eu gostaria que nessa noite você passasse a olhar para você e valorizasse mais esta obra engenhosa, misteriosa, planejada. E nesta noite, nunca pense que você foi um acidente. Você é um projeto de Deus. Ele continua criando. Ele dá autoridade para homem e mulher se casarem, se unirem, e ali então gerar filhos à semelhança dele, mas ele continua criando através da criação. Ele está presente. Esse é um dos mais lindos textos sagrados da Bíblia a respeito da presença de Deus na criação. O nosso corpo, irmãos, foi criado por Deus. Ele reflete a glória de Deus. Somos obra-prima da criação. Ele nos formou de uma maneira, como o salmista disse, maravilhosa demais, que ele até diz assombrosamente maravilhosa. O nosso corpo, depois que o pecado entrou na raça humana, o nosso corpo, que não foi feito nem para ficar doente, mas com a queda do homem, o corpo humano passou a sofrer, assim como a alma e o espírito, os danos da queda, as consequências da queda. A morte entrou na raça humana. Não apenas a morte espiritual, mas também a morte física entrou na raça humana. O texto que eu li ainda há pouco no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, diz o seguinte, que eu e você fomos comprados, nós fomos redimidos. O pecado entrou e com ele trouxe consequência da morte. O homem passou a não ter mais vida espiritual, mas em Cristo a vida entrou de novo. A redenção entrou. E Paulo usa esta expressão, porque fostes comprados por preço. O preço da redenção, irmãos,
jamais na nossa humanidade finita vamos conseguir entender todo o seu significado. Mas eu gostaria nessa noite que você entendesse a parte final do versículo 20. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso... sumiu dali. Glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, por que Paulo fala do corpo? Porque não tem jeito de separar o corpo do espírito, e nem da alma. Paulo é o que mais fala a respeito do corpo. No capítulo 6 do livro de Romanos, eu não vou ler hoje à noite, mas quero dizer para vocês, leia um dos mais encantadores textos da Bíblia, a respeito da obra da redenção, quando Paulo ali disse, os mesmos membros do meu corpo, que outrora eram instrumentos de iniquidade, eram usados para a prática do mal, do pecado, agora redimido, eu não troco de corpo. Mas os mesmos membros que outrora eram servos do pecado, que servia ao pecado, agora os mesmos membros do meu corpo servem a Deus. Por isso, Paulo disse que eu devo glorificar a Deus no meu corpo. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A redenção, queridos, oferecida por Cristo ali na cruz do Calvário, não apenas trouxe vida para o meu espírito que estava sem vida, trouxe de novo cura para a minha alma que estava doente, mas também trouxe de novo a ideia de Deus de ter um ser nessa terra que pudesse andar, ir e vir, entrar e ali de fato representar a glória de Deus na sua vida como um todo. Não apenas a nossa alma será aperfeiçoada para entrar na glória, mas também o nosso corpo, esse corpo, meu e seu, um dia será glorificado igual o corpo de Jesus. Amém? Igualzinho o corpo. Paulo diz que seremos semelhantes a Ele. O nosso corpo, quando o Senhor Jesus voltar, aquela geração de pessoas que estiverem vivas, servindo a Deus, num abrir e fechar de olhos, seus corpos serão transformados em corpos incorruptíveis. Mas os que tiverem dormindo no Senhor, ressuscitarão com o corpo, agora igualzinho o corpo que Jesus ressuscitou, porque a Bíblia diz que seremos semelhantes a Ele. O meu corpo e o seu foi comprado. O preço é imensurável. Não posso descrever tamanho amor, graça, misericórdia. Ele me comprou. Somos, irmãos, portanto, nesta noite, chamados a sermos mordomos, cuidadores deste corpo, da alma e do espírito. Mas eu quero nessa noite focar mais sobre o seu corpo. O nosso corpo, ele deve de fato ser motivo de glória. Devemos glorificar a Deus no nosso corpo, pois fomos redimidos, comprados por preço. Não temos mais o direito de apresentar os membros do nosso corpo ao pecado, como outrora fazíamos.
Devemos agora usar o nosso corpo, a Bíblia diz, em santificação e honra. O nosso corpo não é destinado à impureza, mas à santificação. Por isso, Paulo diz, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Nossos olhos devem ser puros, porque eles são a janela da vida. Nossos corações devem ser fontes de vida. Os nossos pés devem caminhar pela vereda da justiça. Nossos pensamentos devem sempre estar cativos, centrados totalmente em tudo aquilo que é verdadeiro, que é puro e louvável. Amém, queridos? Eu e você, nesta noite, irmãos, um dos mais misteriosos para mim, eu diria, para mim é um mistério. Como Deus, veja bem, olha aqui para mim, como Deus, que no livro de Amós disse que Ele está nos céus, mas os seus pés estão na terra. Que a sua presença, ela enche toda céu e terra. A sua glória, ela é presente em tudo aquilo que você imagina. Agora imaginem vocês, queridos, eu quero que entendam esse texto de capítulo 6, verso 19. Aqui de 1 Coríntios. Ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus? Ou santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Capítulo 3, que eu li ainda há pouco, versículo 16, ele usa a mesma expressão dizendo, capítulo 3, 16, não sabeis que sois santuário de Deus? Como pode um Deus tão infinitamente grande morar dentro de você? Você ser habitação de Deus ou santuário de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso demais. O Deus transcendente, que nem os céus dos céus podem contê-lo, deleita-se, deseja habitar plenamente em você e em mim. Porque diz que somos habitação de Deus. Nós fomos feitos moradia do Altíssimo. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habita em nós. Efésios 5,18, Paulo exortando os irmãos de Éfeso, ele disse, não embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nosso corpo, ele é o santo dos santos, onde a glória de Deus se manifesta, amém? O apóstolo diz que nós somos santuário do Espírito Santo.
que Deus mora em nós, que Deus habita em nós, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim, irmãos, como o tabernáculo era lá no deserto símbolo da igreja, e a arca era um símbolo de Cristo, por onde andarmos, nós levamos conosco a gloriosa presença de Cristo que habita em nós. Colossenses 1:27, Paulo disse: Cristo em vós. Sabe o que é em? É dentro. Isto é, Cristo dentro de você. A esperança da glória. Irmãos, é maravilhoso demais pensar que nós não servimos a Deus com a mente, com o intelecto apenas, mas Ele escolheu morar em você, habitar em você, andar com você. E por isso eu quero encerrar a reflexão de hoje, queridos. Se você é tão importante assim, o que você deve fazer do seu corpo? Quais são os seus deveres e os meus deveres para com este corpo? Que aqui, porque ainda estamos sofrendo as consequências do pecado, o meu espírito está totalmente vivo novamente, a minha alma voltou a de fato ter sentido, e o meu corpo? O nosso corpo, irmãos, queira você ou não nessa noite, ele merece mais cuidado do que você provavelmente está dando a ele. Muitas vezes achamos que pecado é só pecados do espírito. Mas nessa noite, queridos, Deus nos chama para que nós, a partir de hoje, tenhamos mais, eu diria, mais atenção com o nosso corpo, mais cuidado com o nosso corpo. Primeiro, porque ele é alvo das principais investidas de Satanás, é contra o seu corpo. O nosso corpo deve receber alguns cuidados, por exemplo, o próprio alimento. O cuidado que nós devemos ter com a nossa saúde física, com a nossa saúde emocional, é uma responsabilidade nossa, irmãos, porque Deus nos deu agora a responsabilidade de sermos mordomos de um corpo que não mais nos pertence. Você foi comprado? Você tem um dono? A Bíblia diz que fostes comprados. Se você se considera nessa noite um cristão que creu no Evangelho, que a graça do Evangelho entrou em você, a misericórdia do Senhor te alcançou, você recebeu vida de novo, a partir daí você só tem um dono. Ele é seu dono. Jesus disse: eu comprei você. Eu comprei você. A melhor palavra que Paulo podia escolher para entender qual era a sua missão na terra, Paulo disse: eu sou servo. Servo é dolo, escravo. Ele disse: eu passei agora a ter um dono. Eu não tenho mais, eu não sou senhor do meu nariz. Daqui em diante, eu tenho um dono. Eu passei a ser propriedade dele. Por isso, meu irmão, um dia você vai prestar conta. Se você não cuidar bem desse
patrimônio que não é teu. Ele é de Deus. Por isso Deus nos deu leis. Quando a gente lê lá os 10 mandamentos, a gente lê, por que Deus deu aquelas leis? Por que tantas leis lá no Velho Testamento? Leis a respeito da alimentação, a respeito de tempo de trabalho, tempo de descanso. Por que Deus deu tudo aquilo? Porque Deus disse, eu fiz você. Mas quem cuida de você é você. Eu criei você, eu fiz você minha feitura. Agora, o cuidado que você tem que ter, é você que vai ter a responsabilidade de cuidar. Quantas vezes, irmãos cristãos que amam a Deus, infelizmente pecam contra o seu corpo, dando a ele excesso de trabalho, dando a ele, eu diria, tanta coisa ruim. Muita coisa a gente não pode impedir que venha sobre nós. Vivemos eu diria, numa geração onde ingerimos veneno todo dia. Mas nessa noite eu quero dizer para você, se você fizer a sua parte, levar a sério, Deus vai te ajudar. Irmãos, devemos deixar para trás aquela bagagem. Tem muita gente que veio para Deus, mas ainda carrega uma alma doente. Não se liberta eu diria, de um passado de dores, de sofrimento. Vive constantemente tendo doenças que são mais psicossomáticas, são mais de consequências da alma do que do próprio corpo. Mas o corpo sofre. Eu estou dizendo que eu e você nessa noite temos remédio. O remédio está na cruz. O remédio está em Cristo. Não carrega lembranças, não carrega traumas, raízes de amargura. Vá para a cruz, Ele te redimiu, Ele tem poder para sarar, para curar todas as doenças da sua alma, porque elas refletem na sua vida física, no seu corpo. Na primeira epístola, desculpe, irmãos, não estou muito legal da garganta. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, ali no versículo número 9, Paulo fala de como eu e você devemos cobrir o nosso corpo. É lógico que nesse versículo Paulo se dirigia principalmente às mulheres. Não sei porque Paulo tocou no assunto de vestimenta mais para mulheres, porque, irmãos, é incrível, mas o objeto mais focado de Satanás para levar o ser humano ao pecado é a mulher. Não sei se foi porque ela foi a causadora desse desastre todo. Porque Paulo culpa a mulher, irmão. Disse, não foi o homem não, foi a mulher que cedeu, né? Foi a Eva que cedeu. Mas a partir de então, irmãos, a gente vê que o foco do diabo é mais a mulher. Por exemplo, você pode ver hoje, qual é a exploração do ser humano para o pecado? Não explora mais a mulher? É a mulher. Ela é mais o alvo do diabo, é a mulher. Por isso aqui nesse texto Paulo disse, as mulheres,
deveriam trajar-se, vestir-se com... Eu gosto de duas palavras nesse texto, irmãos. Porque hoje o cristianismo é muito dividido. Tem igrejas que dizem, olha, mulher só pode vestir saia. A Bíblia não diz que mulher só pode vestir saia, porque na verdade na cultura que as escrituras foram escritas, lá no Oriente, tanto os homens quanto as mulheres vestiam saia também, não vestia? Era a vestimenta para homem e mulher, era saia, só que a vestimenta do homem tinha uma diferença, não é? Da roupa da mulher, mas era saia também. Mas a questão, queridos, na Bíblia, não está no modelo da roupa. Mas que tipo de roupa que a Bíblia fala? Que as mulheres deveriam vestir-se com decência. E com modéstia. Palavra, aparece na Bíblia essas duas palavras? Sumiu ali o texto. Mas... na sua versão. Mas na minha é modéstia. Tem na sua Bíblia modéstia? Ah lá, tem várias versões aí, não é? Mas, irmãos, qual é o contrário de decente? É indecente. É imoral. Por quê? Porque a roupa está cobrindo um corpo. E este corpo, a Bíblia disse que ele é santuário do Espírito Santo. Hoje de manhã eu estava dizendo que o corpo do homem só pode ser visto na sua nudez pela sua mulher, a sua esposa. Porque ele pertence à mulher. E o corpo da mulher também deveria ser visto pela pessoa do seu marido, não é? Queridos, nessa noite, o conceito para a nossa geração de decente, ele tem sido muito vulgarizado. Vivemos numa geração que a sensualidade, o sensualismo, ele tem invadido os meios sagrados da igreja evangélica em todo lugar. Mas eu quero nessa noite dizer que a responsabilidade de cuidar do seu corpo, de preservá-lo em pureza interior e pureza exterior. Muita gente diz, Deus não está preocupado com o exterior, pastor, e sim com o interior. Está preocupado com ambos. Porque a Bíblia diz, queridos, olha aqui um texto. Eu estou chegando ao final, viu? Fica tranquilo, estou chegando ao final. Mas aqui na primeira de Paulo, em Filipenses, capítulo 2 de Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Aqui no versículo número 14, diz assim: fazei tudo sem murmuração e contenda. Verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro do mundo. Meu amado, aonde você estiver, se você é cristão, as pessoas têm que ver luz em você. E nem sempre vão ver luz em você porque você está falando, vão ver luz porque você reflete luz. Você reflete santidade, você reflete a glória de Deus na sua vida. Jesus disse que nós seríamos a luz para esse mundo e sal para essa terra. Por isso, a maneira que nós, irmãos, cuidamos do nosso corpo, nós cobrimos o nosso corpo, nós vestimos. Porque às vezes tem a ideia, aquilo que é bonito é para ser mostrado.
isso é mundanismo puro. É bonito para ser mostrado no dia que casar para o seu cônjuge. Eu não quero ver seu corpo se ele é bonito. Não tem desejo nenhum. Eu quero ver o corpo da minha esposa. Entendeu? Por isso, nessa noite, nós devemos, irmãos, ser luzeiro. No meio das trevas, devemos honrar o nosso corpo com vestes adequadas. Devemos, de fato, compreender que se formos mordomos fiéis, nós um dia vamos prestar conta. Mas se formos infiéis, vamos também prestar contas. Deus te chama nessa noite para cuidar do seu corpo, da sua saúde, do seu alimento. Te chama para não ser um glutão, comer demais. Coma para viver e não viva para comer. Muita gente está destruindo o seu corpo, não com tantas coisas, mas nessa noite Deus quer que eu e você vivamos nessa terra de tal maneira que glorifiquemos a Deus no nosso espírito, na nossa alma e também no nosso corpo, pois todos eles pertencem a Deus, pela criação e pela redenção. Amém?